Oi, gente, bem-vindos ao Pó de Praça. Eu sou a Duda. Eu sou o Gustavo. E hoje nós vamos falar sobre a independência do México. Bom, em 1821, o brigadeiro Agustín Iturbide começou uma luta que inicialmente objetivava maior autonomia do governo colonial nas decisões que se enfrentariam aos assuntos da colônia, mas que acabou finalizando na independência dessa região. Nesse período, ele criou o Plano de Iguala. No Plano de Iguala constava que a nova forma de governo que se construiria no México independente seria uma monarquia constitucional, que nem a gente vê lá na Inglaterra, e que o imperador seria escolhido dentro de uma dinastia europeia, preferencialmente espanhola. Esse manifesto continha também garantia de manutenção dos privilégios aos eclesiásticos. Isso tudo seria formalizado no tratado e reconhecido por um congresso. Foi com essas promessas que Iturbide conseguiu os aliados aliados que nos meses seguintes ajudaram ele a conquistar várias cidades mexicanas. Dessa forma, em julho de 1821, as únicas cidades que ainda não haviam aderido à independência eram Acapulco e Veracruz. Nessa última foi que desembarcou. Em 30 de julho, o capitão-general espanhol Juan do Noju, que havia sido mandado para a colônia para nela implantar reformas liberais, o general nada sabia da situação da revolta em que se encontrava a colônia, pois as notícias do movimento ainda não haviam chegado a Madrid. Ele viu a independência como algo inevitável. De qualquer jeito ia ter essa independência. E em 24 de agosto reuniu-se em Córdoba com Iturbide, ocasião que assinaram um tratado que reconhecia o Império Mexicano. E esse tratado era uma paráfrase do Plano Iguala. E que mudanças a independência do México trouxe? A independência de 1821 não trouxe mudanças imediatas na estrutura social e econômica do país. Em 1822, Iturbide reuniu-se com o Congresso Constitucional e, para sua surpresa, descobriu que grande parte dos congressistas era constituída por bourbonistas, monarquistas pós-Espanha, e republicanos. O Congresso divergiu com ele quase o tempo todo. E ciente do perigo que ocorria em 18 de maio de 1822, o brigadeiro foi consagrado pelo exército como imperador do México. Em 21 de junho, com apoio popular, ele foi coroado imperador pelo presidente do Congresso. Iturbide não conseguiu se manter no poder por muito tempo. Em 19 de março de 1823, foi deposto e em 8 de abril, o Congresso anulou o Tratado de Córdoba e decretou o México como país republicano. Instituído o novo regime político, era preciso conquistar a aprovação popular. Para restaurar a confiança da República, o governo precisava recuperar a economia do país. Para isso, realizou um empréstimo de 16 milhões com a Inglaterra e poucos meses depois um novo empréstimo no mesmo valor foi realizado. Em 1824, o país tinha uma dívida externa de 32 milhões de pesos, porém a economia precisava se estabilizar. A razão que motivou os britânicos a liberar esses empréstimos aos mexicanos vinha do interesse que a Inglaterra tinha em explorar os recursos minerais existentes no país. Com a economia aparentemente estabilizada, o México necessitava de uma constituição. Portanto, em 1824 foi criada a Constituição Mexicana, a qual dividia o país em 19 estados e previa que cada estado deveria escolher seus próprios governadores e legislativos, sendo que 4 territórios ficariam sob a jurisdição do Congresso Nacional. Embora os estados tivessem autonomia governamental, a religião vigente e oficial era a católica apostólica romana, a única seita no país, e qualquer outra manifestação de crença era proibida. Com essas medidas, a Constituição garantia 2 das propostas do Plano de Iguala, a independência e a religião. Quanto à terceira, a união com os espanhóis, que significaria a monarquia com o trono ocupada por um príncipe europeu, estava substituída pela República Federativa, em que ele elegia um presidente e um vice-presidente. O primeiro presidente mexicano foi o general Guadalupe Victoria e o vice-general Nicolás Bravo.
Entretanto, nem todos os problemas estavam resolvidos. Em 1827, o país tinha dificuldade em pagar os empréstimos. A mineração da prata decaía, não havendo muita coisa para se fazer para renovar a indústria. Então foi fundado um banco estatal para financiar a compra de máquinas de fiar e tecer, ao mesmo tempo que proibia as importações de tecidos de algodão dos ingleses. Iniciava-se assim a revolução na indústria têxtil. Em 1833, Santa Ana foi eleito presidente e Gomes Farias seu vice, mas Santa Ana passou seu cargo a Farias, o que iniciou um amplo programa de reformas que atingiam especialmente a igreja. Ele instituiu a voluntariedade do dízimo. As frades e freiras passaram a ter a liberdade para sair do mosteiro e conventos que desejaram. Farias também queria diminuir o tamanho do exército, porém não demorou muito para que o clero e as altas patentes do exército solicitassem a intervenção de Santa Ana, que resumiu o poder e revogou as medidas de Faria. Em 1935, Gomes Farias foi destituído do cargo de vice-presidente. Em 1842 foi criada uma nova constituição nessa Igreja Católica. A Igreja Católica continuaria a ser a única seita, sem abolição às imunidades da lei civil e anulando todos os monopólios do governo, e a educação deveria ser livre. Entretanto, o Congresso foi dissolvido enquanto essas novas medidas eram discutidas. Foi criado um novo Congresso formado por proprietários rurais, clérigos, oficiais do exército e advogados. Santa Ana foi deposto em 1842 e exilado. O posto que ele ocupava foi assumido por José Joaquim Herrera. Nesse período, o Texas era disputado pelo México e pelos Estados Unidos. Em 1845, o Texas foi anexado aos Estados Unidos, sem o reconhecimento dos mexicanos. Por não resistir à anexação, Herrera foi destituído do cargo e, no começo de 1846, Paredes assumiu o poder. A luta pelo Texas continuava e, finalmente, em 1848, foi afirmado um tratado de paz e o reconhecimento pela parada no território. Em 1850 foram realizadas novas eleições e Mariano Arista foi eleito. Foi a primeira vez desde a independência que um candidato conseguiu cumprir um mandato e passar o cargo para um sucessor legalmente eleito. Em 31 de outubro de 1861, França, Inglaterra e Espanha decidiram intervir militarmente contra o México, mas apenas os franceses prosseguiram o avanço contra esse país. Não era uma luta contra liberais ou conservadores, e sim a independência mexicana contra a conquista por uma potência estrangeira. Em 1868, as tropas de Napoleão se retiraram do México. Pode-se dizer que a administração do México independente sempre foi uma disputa entre liberais e conservadores, que quando se sentiram amassados por revoltas populares, uniram-se até abafar os revoltosos e retomavam a disputa. Na década de 60, alguns mexicanos ainda viam no imperialismo uma alternativa para o longo período de anarquia e guerra civil, que haviam vivido nos últimos quase 50 anos, e tinham perdido a fé na possibilidade de uma nação governar-se por si só. Em 1867, Benedito Juárez restaurou a República Liberal, formando o governo que durou até 1876, quando o general Porfirio Díaz depôs o presidente civil Sebastián Lerdo. Díaz se manteve no poder por 35 anos e, nesse período, o México passou por um grande desenvolvimento econômico. Seu regime de tirania teve fim em 1911, na primeira estágio da Revolução Mexicana. Bom, gente, esse foi o nosso podcast. Muito obrigado aos ouvintes. E, por favor, nos sigam, deixem um like e é isso. Tchau. Beijo.